Ó, deixa eu virar a página agora, vamos para o Rio de Janeiro. Que atuação vergonhosa a do Flamengo, atuação sofrida do Flamengo no Nilton Santos. Não pode tomar goleada em clássico, mesmo com time desfalcado, mesmo com time reserva, não pode. E o Rodrigo Viga está com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro, para comentar essa partida do Flamengo. Rodrigo Viga, que vergonha, Viga. Boa tarde. Patético, vexaminoso, vexatório, qualquer coisa do gênero e muito mais, viu, Pedro? Boa tarde para você, para o Bruno, para o Piperno, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Estava ouvindo atentamente o que se fala sobre arbitragem. Concordo com o item 1, com o item 2, mas a gente não pode esquecer do item 3, que às vezes é o mais importante de todos eles. Como são ruins os árbitros brasileiros. Como eles influenciam no resultado final de muitas partidas, Pedro. Então, às vezes... Só não vem de falar arbitragem agora porque o Botafogo era para ter feito 5-6 no Flamengo, hein? Botafogo foi muito superior, hein? Não, sem dúvida alguma. Agora, o próprio pênalti em cima do Luiz Henrique é um lance relativamente questionável. Eu estava atento no jogo e não vi o senhor magnânimo, supremo, vossa excelência, eminência, e até lá a cabine do VAR. Acho que ele, no ouvido, já foi lá, pimba, marcou. Mas isso, no jogo de ontem, Flamengo e Botafogo, é a parte. A conta aí na tarde, 4-1, Pedro. 4-1 foi Botafogo? Poderia ter sido 7, poderia ter sido 8. Poderia ter sido 9, poderia ter sido a maior vitória de toda a história do Botafogo sobre a equipe do Flamengo. O Botafogo foi acachapante no segundo tempo, principalmente porque acho que o Flamengo, é claro, que está pensando na Libertadores da América no jogo de quinta-feira. É evidente, é claro, pela escalação que era um Flamengo misto com cara de reserva. Mas o técnico do Flamengo não pode continuar fazendo esses excrementos, adubando lá era artificial, né? Adubando os gramados de todo o Brasil, que não sejam artificiais. Ora bolas. Era um jogo difícil, complicado. Contra o Botafogo, na casa do adversário, no tapetinho. O Flamengo tem dificuldade com a grama sintética. Vejo o histórico jogando no Engenhão, vejo o histórico jogando no Palestra em São Paulo, vejo históricos... Até caiu o meu equipamento aqui, viu, o meu caro Pedro? Que beleza, hein? Eu vou a revolta é tanta, aqui porque, que caiu até o equipamento lá. Mas aqui a gente está falando desse Flamengo, é vergonhoso. Em clássico não se pode tomar goleada e tem que ter um mínimo de organização defensiva. O Tite sempre se notabilizou por ser um técnico com defesas bem ajustadas, bem arrumadas, e mesmo com time desfalcado, mesmo visando Libertadores, é inadmissível uma atuação dessas do Flamengo. E ficou muito barato. 4-1 para o Botafogo, sobretudo pelo que foi o segundo tempo, e teve pênalti desperdiçado pelo Almada, teve gol anulado. Ficou muito barato esse placar de 4-1, Rodrigo Viga. Agora sim. Caiu meu fone aqui, eu não sabia se você estava me ouvindo ou não, mas... A segunda etapa do Flamengo, o segundo tempo do Flamengo tem um dedo, eu diria, ruim, sujo, mal direcionado do técnico Tite. Eu sei que tem os apaixonados pelo Tite, tem as viúvas do Tite, aqueles que vão ficar ad eterno abraçados com o Tite. Pelo amor de Deus, meu caro Pedro, não sei se só eu que estou enxergando isso. O Flamengo já tem, como eu ia dizendo, dificuldade jogando na casa do adversário. Contra um time que fisicamente é muito melhor. Eu queria depois falar da questão física do Flamengo, porque quando joga contra Palmeiras e contra o Botafogo, os três protagonistas do futebol brasileiro, esse Flamengo tem dificuldades físicas, tem dificuldades motoras de locomoção, é uma rotação, é um ritmo, uma velocidade, uma celeridade, uma morosidade completamente diferente. O Flamengo está jogando sempre no ritmo, num degrau ou dois abaixo dos seus potenciais adversários, a tudo na temporada de 2024. Palmeiras e Botafogo, sendo que o Botafogo já caiu aí na Copa do Brasil. Pedro, primeiro tempo do jogo, qual era a jogada que tinha o Flamengo? Era o Ortiz na articulação da jogada no meio de campo e o Bruno Henrique espetado na ponta recebendo as bolas. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes. Uma delas foi o gol do Bruno Henrique, fez o chororô, faz parte da atmosfera do futebol. Também não vão criar uma caretice, um protocolo para tudo no futebol. Aí chega na virada do intervalo, né, do primeiro para o segundo tempo, o que faz o professor Tite de maneira genial? Ele desmonta o time inteiro, numa tacada só. Vou preservar o Gerson, porque já perdi o Arrascaeta, tinha esquecido boa tarde para o Zé Manuel, perdão, Zé Manuel, porque já perdi o Arrascaeta para o jogo de volta lá em La Paz, na Bolívia, na próxima quinta-feira.
E aí, ele não só tira o Gerson, como desorganiza, bagunça o time inteiro do Flamengo. Tira o Ortiz, que era o articulador, armando melhor do que o Gerson, traz para a zaga, monta um esquema que nitidamente para o futebol brasileiro não encaixa, não faz bem, quer jogar com 3 zagueiros, aposta suas fichas no Wesley como se fosse a solução dos problemas. A melhor solução que o Flamengo pode dar para o Wesley é vendê-lo lá para o futebol da Itália por 12 milhões de euros. Vai ser melhor negócio do que gastou para comprar o De La Cruz, para você ter uma ideia do valor envolvido nessa transação. Então, ao tirar o Ortiz ali do meio de campo e botar o Ortiz na zaga, ele anula o Bruno Henrique, que era o seu principal atacante, porque a bola não chega mais para ele, traz o Ortiz para trás para ficar sofrendo com a velocidade do Botafogo e aposta suas fichas no Wesley e no Vitor Hugo. Tem muita gente machucada, não tem Gabigol, não tem Pedro, perdeu o Arrascaeta, Vinha e Cebolinha só 2025. Dá para fazer muito mais do que fez nessa goleada vexatória e pecaminosa, marcante, histórica para o Botafogo. Poderia ter sido 7-8, mole. O Tite vai buscar um monte de explicações. Vai botar a culpa no calendário, vai dizer que hoje tem a Super Lua Azul, vai falar o escambau a 4. Mas ele tem errado sistematicamente na formação, na preparação do time do Flamengo. O Flamengo está para hesitar, está para claudicar, está para decepcionar o seu torcedor a qualquer momento. Você conta nos dedos, meu caro Pedro, nos dedos, de uma mão só, são 2 não. Quantas boas atuações teve esse elenco milionário do Flamengo na mão do técnico Tite, especialmente na temporada de 2024. Por enquanto não ganhou nada. Um campeonato estadual. É bom abrir o olho, porque a torcida já está no encalço dele com toda razão, viu, meu caro Pedro? O Flamengo tá cansado? Tá esfacelado? Sim. Mas a gente também tem que considerar, ainda quando fala do tema calendário, o Botafogo joga as mesmas competições que o Flamengo. Jogou mais vezes. Porque o Botafogo jogou a fase preliminar da Libertadores. O Botafogo jogou contra o Bragantino e jogou contra... 5 jogos a mais. São 5 jogos a mais. Exato. E tem 7 times que tem mais jogos do que o Flamengo na temporada. O Flamengo tem 48 jogos. Você pega Bahia, você pega Bragantino, você pega Botafogo, pega Palmeiras e outros. Tem mais jogos do que o Flamengo. Então é basófia, é mentira. Isso que estão dizendo para o torcedor do Flamengo, que o problema é apenas calendário. É um time mal treinado, é um time mal montado, é um time mal posicionado dentro de campo. Está para acontecer... Tomara que não seja agora. Está para acontecer algum fracasso do Flamengo nessas competições. Ou Copa do Brasil, ou Libertadores da América. O Flamengo está passando ali, num quilo certinho. Às vezes, vai faltar 1 grama, ou vai sobrar 1 grama. E aí, vai ser a vez que o Flamengo vai ser eliminado. Que preparação, que gestão de elenco é essa, Pedro? Fala assim, gestão de elenco, vou poupar XYZ. Tá todo mundo estourado. Você tem 2 jogadores que estouraram. Pedro e Gabigol, só volta daqui a 3, 4 semanas. Você tem o Arrascaeta que estourou ontem. Você tem o Cebolinha e o Vinha que operaram, só joga em 2025. Que gestão de elenco é essa, Pedro? Aí você olha para o banco de reservas, vai escolher o Vitor Hugo para ser a solução dos problemas, vai apostar no Wesley. Tem muita coisa errada no Flamengo, a começar pela preparação física e pela recuperação de alguns atletas. Break na rádio. Break. Olha só, hein? A galera curte. O Rodrigo fica pistola, hein, aqui no Switcher. Rápido intervalo na rádio. Seguimos no YouTube. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, mas é isso. Botafogo tá jogando as mesmas competições que o Flamengo, José Manuel de Barros. Até aproveitando a participação aí do nosso Rodrigo Viga, tá jogando as mesmas competições que o Flamengo. Botafogo teve o Bahia, adversário duríssimo na Copa do Brasil. Botafogo agora Palmeiras na Libertadores. Qual que é a justificativa? Não tem. Clássico é clássico. Veja o São Paulo aqui no Palestra Itália. O São Paulo entrou com 4 titulares. Mas o São Paulo jogou um clássico. E o São Paulo estava arrancando um empate até os 57 do segundo tempo. Então não tem justificativa para uma atuação tão ruim, tão sofrida, tão vergonhosa como a do Flamengo ontem. Mas eu não sei qual é o tamanho da novidade, porque o Flamengo tem jogado mal várias partidas anteriormente. Ele ficou devendo, por exemplo, contra o Bolívar. Ele conseguiu fazer o segundo gol lá em cima da hora, né? Eu imagino, e aí deixou mais ou menos a situação menos drástica. Mas estava 1-0 até o final do jogo. Se não sai aquele gol de cabeça, a imagem do Flamengo, que não terminou boa naquele jogo, mas assim, vamos ver, adiou.
para o jogo da volta na próxima quinta-feira, vamos dizer assim. Mas o Flamengo tem, assim, repetido várias atuações muito abaixo. Jogo de ontem, por exemplo, e aí eu vou chegar num problema que eu acho que é o maior do Flamengo no momento, concordo com tudo isso que o Viga falou, né? Essa questão física, essa questão de intensidade, está faltando a equipe do Flamengo. Ontem, por exemplo, você tira o Alan, né, Viga? Que, cara, não sei porque ele está sendo escalado ainda, não tem como. Aí o Carlinhos... É o Fred da seleção brasileira. Lembra do Fred na seleção brasileira? Que o Tite morreu abraçado com ele na seleção brasileira. É o Alan agora. O Carlinhos ontem. O Tite poderia buscar soluções melhores. Fora isso, o restante do time que entrou em campo ontem não era um time para tomar goleada. Mas aí o Tite foi muito mal na volta para o segundo tempo. Quando ele tirou o Léo Ortiz, o melhor do meio campo, e puxou para a zaga, desmanchou o meio campo. E tirou o Gerson junto, que era o jogador que estava comandando, tentando fazer alguma coisa. Ou seja, o Flamengo que já tinha que viver com Alan e Carlinhos, com 2 jogadores a menos, com todo o respeito ao Alan, ao Carlinhos, já estava com 2 a menos. Aí ele tira o Léo Ortiz no meio campo, tanto é que depois tentou consertar, tirando da zaga lá para o meio campo de novo, né? E a questão do Gerson, ou seja, desmontou o resto. O primeiro tempo foi ok. Tá, assim, ok, o primeiro tempo, você olha os números, bem parecidos, mas no segundo tempo foi um atropelo do Botafogo. E parabéns ao Botafogo. Olha, eu vou te falar uma coisa, se o Botafogo for eliminado pelo Palmeiras, que é possível, na quarta-feira, ele dispara aí no Campeonato Brasileiro. Aí é só o Fortaleza para tentar segurar. Ele dispara. Se ficar só no Campeonato Brasileiro, numa competição só, eu não vejo, porque ele já é melhor que o Flamengo, ganhou do Palmeiras, parece que é melhor que o Palmeiras. Ele é o melhor time desse momento no Campeonato Brasileiro. Imagina só Campeonato Brasileiro, sem Copa do Brasil e sem Copa Libertadores para dividir. Mas ontem, olha, o Botafogo atropelou o segundo tempo, mereceu, parabéns, mas assim, o Flamengo entrou, talvez, vamos entrar para cumprir um jogo protocolar, que só estamos pensando no jogo da volta da Libertadores. E aí, no segundo tempo, o Tite faz esse monte de bobagem aí, erra muito e aí entregou a goleada. Perder era resultado normal para o Botafogo ontem. Mas tomar de 4 e ainda com o Rossi pegando um pênalti, cara, poderia ter sido muito pior. E o Tite tem muita culpa nessa história e no segundo tempo. E aí, como um todo. E aí, o problema maior. Você olha para o banco de reservas, o Vitor Hugo devia entrar e ajudar, cara. E não joga nada. O Matheus Gonçalves, o Lohan, que estava bem outro dia, durante a Copa América, mandou muito bem. Flamengo não tem banco. Flamengo não tem banco, cara. Quando precisa do banco de reservas, ninguém ajuda. É isso. Tem que ir pro mercado, Pedro, tem que acabar com essa mística, né, de que o Flamengo tem 2 times. Não tem. Tem um e olhe lá, gente. Tem um e olhe lá. Se a diretoria do Flamengo está preocupada com as eleições, devia estar preocupada em reforçar aí o elenco de alguma forma, de alguma maneira. Porque não tem 2 times. Tem um time e olhe lá. Afinal de contas, o torcedor do Flamengo tem que sofrer com o Carlinhos no comando de ataque. O Carlinhos fez o gol da vitória contra o Vitória. Ora, bolas! E o que mais ele fez com a camisa do Flamengo? Tem o Alan, tem o Vitor Hugo. E são caras que o técnico Tite confia piamente e cegamente. Não dá para você colocar só a responsabilidade no Tite, mas muito nas costas do Tite. E também desses jogadores que estão ganhando uma fábula no Flamengo e estão jogando bolinha de gude. Agora, esquema tático ajuda e atrapalha. Eu acho que o técnico Tite, eu digo isso aqui com muito conforto, com muita tranquilidade, desde a época da seleção brasileira. Para mim, respeito o Tite, já tive vários tete-a-tete, entrevistas com ele, maravilhosas as conversas. Agora, do jeito que ele pensa futebol, do jeito que ele idealiza futebol, do jeito que ele aprecia futebol, eu acho que ele parou na idade das cavernas. Eu acho que ele é um técnico com a mentalidade, com a filosofia ultrapassada. E vou repetir, o Flamengo está ali, na conta do chá, 1 quilo certinho. Se fizer 999 gramas... E se fizer 1 quilo e 1 grama, não passa no exame. E esse exame está acontecendo aí, durante toda a temporada. Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e Copa do Brasil. A preparação física do Flamengo e o recondicionamento médico desses atletas, isso tudo me chama muito a atenção. Porque se tem gestão de elenco, se tem um cara lá que mede a quantidade de sangue, hemoglobina, mede lá mitose, meiose, qualquer coisa aí da biologia, a quantidade de pipi, se o pipi está mais amarelo, se está azul, se está verde, se está vermelho, e isso indica alguma coisa. Como é que 5 jogadores estouram de uma hora para outra? Me explica, Pedro.
Condição física, que gestão de elenco é esse? Condição física, o Botafogo deitou e rolou nesse Flamengo. E, Viga, tem um outro detalhe, muitos torcedores do Flamengo, pé da vida, não é para ser diferente, mas porque também o Tite não colocou o Lohan, hein? Não deu oportunidade pro Lohan na partida de ontem, ele que vinha bem, entrou depois, mas assim, lógico, tinha torcedor do Flamengo que queria ver o Lohan com mais minutagem. Lógico, porque ele vê o Vitor Hugo entrando em campo sendo uma peça que contribui muito pouco. Você fica imaginando, pô, eu vou botar o Gabriel, meu filho, tem 15 anos de idade para jogar na minha pelada. Quando ele vai lá, ele atrapalha, porque ele corre que nem um doido. Eu falo para ele, Gabriel, slow down, devagarinho, meu camarada, senão a velharada aqui vai morrer. Entendeu? Aí você bota o Vitor Hugo em campo. O que você imagina? Vai ser no mínimo correria. Mas não. O cara tá tendo atuação de mosca morta dentro de campo. bicho fica parado lá na frente, não recompõe no meio de campo, não ajuda na cobertura do Zara. Então por que bota o cara? Qual é a intenção? Qual é o motivo? O que está passando na cabeça do técnico Tite para usar o Vitor Hugo? Ele já teve mais oportunidade que qualquer um. Ah, porque o Lohan outro dia foi vaiado. Mas o Lohan é muito mais jogador do que o Vitor Hugo. Tem 17, fez agora 18 anos de idade. Então tem que ter chance, tem que ter oportunidade. E aí ele tira o Gerson, o articulador do time, e bota o Everton lá, o moleque da base, que é um marcador nada além disso, e deixa o Lohan no banco de reserva. Aí faz uma miscelânea danada e depois tenta consertar a porcaria que ele fez, mas já era tarde. Eu boto o Lohan 10 vezes, mas eu boto o Vitor Hugo em apenas uma ou outra circunstância. Isso vale para um monte de jogador do Flamengo. Então vamos parar com essa besteira, com essa mentira, com essa cascata que o Flamengo tem 2 times. Não tem porcaria nenhuma. Tem um time e olhe lá. Eu não quero ser boca de sapo, mas se jogar essa bolinha com todos esses desfalques, o Flamengo está na iminência de ser eliminado de alguma competição no curto prazo, viu, Pedro? Nada justifica essa atuação do Flamengo. Pode ser time reserva, pode ser time B, C, a base. Nem a base do Flamengo protagonizou esse papelão, hein? Nem a base do Flamengo naquele jogo contra o Palmeiras, que vários atletas titulares pegaram Covid aqui em São Paulo. Aquele time do Flamengo entrou em campo, empatou com o Palmeiras, que era campeão paulista, aqui em São Paulo pelo placar de 1-1. Então a atitude tinha que ter sido diferente. Nada justifica essa goleada por 4-1 para o Botafogo. E o Tite falou depois do jogo, hein, Rodrigo Viga? Você que gosta de ouvir o técnico Tite, coloca o Tite aí para justificar a derrota, essa goleada, a análise do Tite do que foram esses 90 minutos no Newton Santos. Vou tirar o cochilo e já volto, É isso. Antes da resposta específica do contexto todo, de parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez, ele manteve um nível de atuação, primeiro e segundo tempo, muito regular. Regular que eu digo, bom que eu estou falando, ele manteve sempre um alto nível. E no futebol a gente tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer. Mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil, o Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Nós temos consciência disso. Mas tem ao mesmo lado fatores importantes. E quando a gente pega situações específicas, é muito pontual e não é do meu perfil. Quando a equipe perde, ela perde no contexto, ela perde no seu conjunto. Se ele tiver com bons resultados, daqui a pouco a pergunta seria a inversa. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos. Ele foi caindo, e a gente olhava e percebia isso. E a intensidade do Botafogo, ela permaneceu, porque ele tem a qualidade, a verticalidade, um time também de uma estrutura física e com um dia a mais de recuperação. Nesse contexto todo, o jogo. Ele foi questionado do porquê Vitor Hugo no lugar do Arrascaeta, quando o uruguaio saiu machucado, ainda no primeiro tempo, e a resposta do Tite foi essa, Rodrigo Viga. Te convenceu o Tite? Teve resposta? Teve resposta ou foi pregação, narrativa, sofisma? Não dá, Pedro, não dá. Tem que matar no peito e falar assim, ó, tudo que eu pensei até agora, eu consegui só implementar 20%, 30%. Não estou conseguindo por A, por B, por C, por D, por isso, por aquilo. Agora dá para toda entrevista coletiva, monocórdia, sonolenta, você jogar a culpa na arbitragem ou você jogar principalmente no calendário. Ah, porque teve um dia mais de descanso.
Pega o Flamengo quando ele para. Lembra quando a gente falava aqui no microfone da Jovem Pan? Zé, Bruno, Piperno, Pedro, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. O Flamengo tinha uma semana para parar. Isso foi assim na temporada do ano passado e se repetiu algumas poucas vezes esse ano. Poxa, o Flamengo agora vem vigoroso, vem power, vem urânio puro, né? Vem nuclear, que nada. Era um Flamengo ali, meia bomba, meia boca, devagar, foi goleado ano passado até pelo Bragantino, teve resultados ruins, então não vem com essa de que o problema está ali na distância entre os jogos, é um problema estrutural, gente, é um problema muito mais agudo, o problema está ali na base, está no alicerce, certo? E aí, volto à questão da preparação da gestão do elenco, como é que tanta gente pode estourar se ele é todo monitorado, o atleta? Se a escalação em tese é feita para preservar uns e dar mais minutagem ou continuidade de jogo para outros atletas. Não tem desculpa, Tite. Não tem desculpa. Eu fico aguardando a próxima quinta-feira, porque se classificar a próxima fase da Libertadores, que já seria difícil, com tantas baixas, se torna ainda mais difícil. Eu quero torcer para que não aconteça, mas se acontecer, qual vai ser a reação da diretoria e também da torcida rubro-negra? Porque eu estou dizendo, o Flamengo tá ali, ó, parece carro a álcool, não é da tua época, nem Pedro, tu nem era nascido, é da época minha, do Piperno, do Zé Manuel, os mais maduros, mais experientes aqui, botava o álcool no carro e ficava, virava a chave e não ligava, segunda vez virava a chave, terceira vez, aí acelerava, só que vai ter um dia, meu irmão, vai ter um dia, meu camarada, que você vai virar a chave 3, 4, 5 vezes e não vai engasgar. Aí, ó, tem até a sonoplastia. Não vai engrenar, vai engasgar de vez. E isso tá para acontecer em breve com o nível do futebol apresentado pelo Flamengo. Um futebol lento, gradual, modorrento, muitas das vezes até parece relativamente preguiçoso da parte de alguns atletas. Agora, se você tem um esquema mal montado, se você é mal treinado, você é mal preparado, isso acaba se potencializando. Então, o Flamengo tem que deixar de ser, aproveitando, viu, Piperno, um motor aspirado para ser um turbo com muitos cavalos. Ei, meu Deus do céu, agora precisa ver o nível dessa tropa toda, né? Que se for também os cavalinhos pangaré aí não dá, né? Essa história do carro aí me lembrou o nosso pilhado, hein? Que ele dizia que a Ferrari rubro-negra, né? E aí o Coquinho solta sempre a sonoplastia. Como é que é? Olha lá. Aí sim, essa história do carro do Rodrigo Viga, muito bom. Esse é o carro do Botafogo agora. Esse foi o carro do Botafogo. Esse foi o carro do Botafogo ontem, né? Porque é que o pilhado, ele chegava aqui no programa, é a Ferrari rubro-negra, que chega atropelando todo mundo. Não foi assim, né? Não foi assim, Zé. Longe disso, né? Muito longe. E o Tite, ele foi questionado diretamente sobre essa questão do calendário. Tem mais Tite. Nossa Senhora! Foi questionado sobre o calendário. Vamos ver a resposta do Tite. Os aspectos físicos, eles são levados em consideração, sim. Mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, tem que mudar e estruturar a equipe. Sim, ele é de um conjunto da obra. Sim. Que precisa melhorar ou que precisa recuperar. Sim. Qual a diferença das duas? É uma sequência também, não é só esse último jogo, né? Tu tá falando de o 9º jogo, na sequência, tanto nós quanto o Botafogo. O Botafogo já não tá na Copa do Brasil mais, né? Eles perderam. A gente seguiu, sim, jogou, mas ele jogou na quarta à noite e nós jogamos quinta à noite. A gente jogou quinta à noite, acabou meia-noite e meia, a gente não teve a noite de sono. A gente aconteceu no início, saiu a Arrascaeta, não? Sim. O Luiz a gente tentou até o início do dia, a gente tentar trazer o Luiz. Então, quando a gente vem falando de cuidar da saúde dos atletas, da sequência, a gente perdeu 4 jogadores que a gente não sabe ainda no Arrascaeta nos últimos 2 jogos. Então, quando a gente fala, e eu falei isso antes da partida, então quando a gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, isso aí tá mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu pro Juventude, com o time misto? Então, é muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja.
Sabe o que aconteceu? Mas ouça um pouquinho, seja educado. Tu fez a pergunta, eu estou te respondendo. Nós estamos. Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim: desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo: não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que preocupar, se tu não tem condição, não vai. E vou repetir todas as situações que elas foram passadas antes de nós virmos desse jogo, quando nós vencemos. Quantas pessoas do calendário têm colocado? Eu entendo a tua colocação. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou. Olha que beleza. E o futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. Os atletas se entregaram pra caramba, cara. Nossa equipe, enquanto a gente pôde, a gente fez frente. Primeiro tempo a gente foi bem na partida. Depois as circunstâncias também vão causando, inclusive as trocas deles, as nossas trocas, a mudança tática que a gente tentou fazer. É um contexto inteiro. Eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. Botafogo 4, Flamengo 1. Break na rádio. Pode falar, Pedro? Break na rádio. Seguimos no YouTube. Vai deixando seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Fala, Rodrigo Viga. Olha só, eu tô cansado de tentarem me enganar com retórica. A gente já falou aqui sobre o número de jogos de 7 adversários do Flamengo. Palmeiras e Botafogo que estão à frente, por exemplo, o próprio Fortaleza está à frente do Flamengo, jogaram mais e que dentro de campo você vê muito mais vigor e muito mais vitalidade. E aí estão dizendo, porque o Botafogo teve um dia mais de descanso. Vamos lá, Pedro. Eu tenho cabeça grande, não é à toa, para guardar algumas coisas, tá? Vamos lá. Do time que entrou em campo ontem, vis-a-vis aquele que jogou contra o Bolívar, jogando com o time titular, viu, Tite? Viu, seu Matheus? Também jogou um futebol nota 7 no Maracanã. E vai cortar um dobrado para conseguir mais 1 quilo certinho para lá ir na paz, na altitude da Bolívia. Vamos lá. Naquele jogo de quinta-feira, Rossi jogou 90 minutos. Estava em campo ontem. Beleza. Quem era o lateral direito ontem do Flamengo? Era o Wesley. O Wesley não foi titular, viu, Matheus e Tite, na partida contra o Bolívar. Quem era a dupla de zaga? Fabrício Bruno e Davi Luiz. O Davi Luiz não era titular. Na esquerda era o Ayrton Lucas, porque o Flamengo tem no momento. O Alan não foi titular. O Vitor Hugo não foi titular. Só vou citar mais alguns nomes aqui. O Carlinhos não foi titular contra o Bolívar. O Bruno Henrique não foi titular contra o Bolívar. Então para com isso, cara. Não vai conseguir me enganar, não. É muito claro, muito evidente que tem um problema de preparação física do Flamengo. Porque mesmo aqueles que estão jogando os 90 minutos, ou tendo uma minutagem extrema, limítrofe, quando entram, o Ortiz, que eu citei aqui, não conseguem render o mesmo nível, na mesma rotação, na mesma batida do que os adversários. Isso ficou claro e evidente contra os potenciais candidatos ao título brasileiro desse ano, junto com o Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Então, Botafogo e Palmeiras, nitidamente, pelo menos a olhos vistos, tem um condicionamento físico melhor, uma intensidade melhor, e você não vê tanta gente estourando em bloco, coletivamente, como tem estourado no Flamengo. Então, não vem com historinha da carochinha pra cima de mim não, viu, Pedro?